Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da Rolling Stone Brasil. Hoje eu estou muito bem acompanhada nesse estúdio aqui. Estou ao lado de um músico incrível. Aqui comigo está Silvio Fraga, ele que é compositor, ele é poeta, diretor artístico e cofundador da Rocinante. Então, Silvio, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com você aqui hoje. Obrigado, Aline. Alegria estar aqui. É uma delícia. Até para quem não sabe, a gente já se encontrou uma vez, não pessoalmente, né? Por vídeo para fazer uma entrevista. Então é uma segunda oportunidade que a gente tem para retomar assuntos, ver novidades, né? Muita coisa andou acontecendo por aí. É isso. E, Silvio, eu já queria abrir a nossa entrevista, que obviamente falando de música, de discos. Eu te apresentei agora como diretor artístico e cofundador da Rocinante. Então, para quem não conhece, o que é Rocinante? O que comem, o que fazem? Como é que funciona essa dinâmica? A gente gosta muito de comer bolo, especialmente lá no estúdio. A coisa principal é o bolo. Mas então, indo do começo, né? A Rocinante nasceu em 2018 como uma gravadora mesmo. Eu e meu sócio, cofundador, o Pepe Monerá, ele é engenheiro de som. Então, a ideia era fazer os discos que a gente, assim, que tinham que existir, assim, que o mercado não necessariamente estava absorvendo, mas que eram, esteticamente pensando, eram discos importantes na nossa visão. E a gente ficou pensando, como é que a gente faz isso ser viável financeiramente no médio e longo prazo, né? Aí o PP veio com a ideia, cara, existe uma demanda grande por disco de vinil no mundo e no Brasil também. Aqui, assim, já tem a Polisson há muito tempo, a Vinil Brasil, mas tem um espaço grande ainda a ser ocupado. Assim, se a gente pensar em investir numa fábrica, talvez a gente consiga equilibrar as contas, porque a gente faz discos pensando só na arte, que às vezes são discos caros e que levam muitas horas e muito tempo assim fazendo. E talvez esse seja um modelo de equilibrar as contas. E hoje em dia a venda é pequena, as pessoas escutam em plataforma digital que paga muito pouco para o artista, não paga praticamente nada. Então esse foi o ponto de partida do que é a Rocinante hoje. E a Rocinante está aí há 7 anos, é isso? 7 anos, a gente está em 2025, foi 2018? 18. Olha isso. Só, faz um tempo já. O primeiro disco saiu em 18. Ela começou a ser pensada em 17, aí nasceu em 18. Você conheceu o Pepe onde? Gravando, acho que na época coproduzindo um disco do Thiago Amude, e ele foi fazer umas gravações no estúdio do Pepe, que hoje é o Estúdio Rocinante, mas se chamava Estúdio do Pepe, tem até uma placa lá ainda. E lá em Araras, no Rio de Janeiro. E aí a gente se conheceu na gravação desse disco, e a partir daí a gente ficou amigo, começou a trocar essa ideia e a coisa foi nascendo. E foi que foi. E Silvio, aí nesse ano a gente teve o Grammy Latino. E a Rocinante com 2 grandes participações, Hermeto Pascoal, né? Luizinho do GG foi a Gui Davi do GG. A Gui Davi do GG e Hermeto, exatamente. A Gui Davi foi indicado e o Hermeto ganhou. É isso. Como é que foi isso? Como que foi a participação da Rocinante? Como é que foi entender essa grandiosidade? É um evento internacional, né? Que leva muito nome para esses artistas. Sim. A gente teve a sorte de ter algumas outras indicações até. Érica Ribeiro, pianista clássica, foi indicada uns anos atrás. O disco Síntese do Lance, de João Donato com Jardim Macalé. Aí teve o Gui Davi do Gege e tal. Assim, é uma coisa que a gente não faz... A gente não pensa em disco. O caso da Érica Ribeiro é muito interessante, porque é o disco assim, que foi sonhado assim, com a maior distância possível da ideia de concorrer a um Grammy. Porque foi um disco que a gente pensou tão amorosamente só naquela coisa de encontrar aquele repertório na arte, de cada interpretação. A gente tinha uma coisa que a gente nem sonhava que aquilo poderia concorrer a nada, sei lá, porque a gente estava só pensando naquilo, que era um disco com reduções de peças camerísticas do Stravinsky. Nasceu assim o disco, para piano solo. Pensando meio que num caminho inverso, o Stravinsky compunha muito no piano e tal. E aí esse disco foi parar no Grammy. Eu falei, nossa, surpresa boa, né? Assim, o Hermeto a gente já, assim, porque a Érica, aquele foi o primeiro disco solo dela, sabe? E o Hermeto já é o Hermeto é maior do que qualquer prêmio, né? E então, assim, claro que a gente ficou muito honrado dele vir para Rocinante, a gente poder gravá-lo e cuidar do disco dele com cuidado máximo, assim, né? Pensar um LP lindo. Então, assim, esses 2 lados são uma coisa que me deixou muito feliz, assim, na Rocinante, de poder trabalhar com esses monstros, gênios sagrados, né? Mas, sobretudo, trazer à luz pessoas que estão fazendo seus primeiros discos e iniciar um caminho
pela vida, assim, com esses artistas, né? Acompanhando a carreira e o pensamento discográfico dessas pessoas, sabe? Então, a gente já está pensando... esse ano vai sair outro da Érica já, trabalhando em cima de obras do Villa-Lobos. E essa é para mim, a melhor parte, né? A gente está ali nos ensaios, pensando no repertório. Poxa, vamos fazer um arranjo para percussão novo para uma obra do Villa-Lobos. Aí a gente vai com essa parte aqui, sei lá o quê, os baixos. Aí a gente vai... Para mim, o barato é esse, entendeu? Ficar enfiado dentro da música. Mas as outras partes têm seu lado divertido também. E Silvio, você acabou de mencionar agora sobre esse acompanhamento que vocês fazem dos artistas. E a gente estava até conversando nos bastidores sobre isso, que a Rocinante também tem esse papel, né, de um agenciamento. Como é que funciona essa dinâmica dentro da Rocinante? Então, a gente não consegue fazer isso para todos os artistas, mas tem alguns que a gente lança e que a gente também agencia através do nosso diretor de produção, Geraldinho Magalhães, e a gente abraça a carreira mesmo, como, por exemplo, a Gabriele Leite, que a Gabriele foi inclusive fã de prêmios, né? Ela foi indicada a revelação no Prêmio da Música. Ela é uma violonista clássica jovem, tem 25 anos, estreou com um disco absurdo, assim. A gente teve a alegria de fazer na Rocinante. E ela vai gravar outro esse ano. A gente abraçou a carreira dela como um todo. O Geraldinho já fez turnês com ela, vai voltar para a Europa. Participou do Classical Next, que é um evento muito importante lá na Alemanha. E então a gente tem ela, tem o Marcelo Galter, o pianista de Salvador, que a gente também abraça. O próprio Mocofaia, da banda da qual eu faço parte. Né? Então tem alguns artistas assim que fez sentido a gente abraçar como um todo, mas não funciona com todos, né? Outros já chegam com seus próprios agentes, então cada caso é um caso. Tudo conversado, né? Mas como é que funciona a curadoria da Rocinante? Você mencionou que você tem esse papel como diretor artístico, mas como é que funciona? Assim, é o meu papel dentro da gravadora, eu fico sempre pesquisando e ouvindo tudo e pensando, né, na nossa música. E aí eu faço os convites, né, diretamente aos artistas. Em gravadoras mais tradicionais, né, tem o cargo do AIR, né, que é o Artist and Repertoire, que é artistas e repertório. Eu ocupo essa posição na Rocinante também, como diretor artístico. Mas assim, as pessoas que vão entrando, fazendo discos na gravadora, todas acabam sendo consultores informais, assim, também, né? A gente está sempre trocando sobre música, pensando, ouvindo coisas. E claro que eu tomo as decisões finais, mas tem uma comunidade, sabe, em torno disso. E até que chegou um ponto muito bonito, assim, ontem a Gabriele Leite sugeriu, poxa, acho que a Érica Ribeiro poderia produzir meu próximo disco, porque ela tem uma visão tal da artista tal. E, pô, coisa linda, assim, aí tem outros casos de... O Marcelo Galter produziu o disco do Bernardo Ramos, que saiu ano passado, Poemas para Trio. Então, está se formando uma comunidade, assim, de pessoas que lidam com a música de uma... Não é que a Rocinante, você vai olhar, ela não tem um gênero, assim, dominante. A gente tem disco que foi o Agui Davi do Gege, esse que concorreu ao Grammy, do Luizinho do Gege. É um disco de uma orquestra de atabaques, né, dentro de um terreiro lá em Salvador. E a gente faz a Érica Ribeiro fazendo transcrições de Stravinsky. Então, assim, mas são pessoas que têm um olhar para a vivência artística e a criação artística. É tudo a mesma coisa. São artistas lidando com a sua obra profundamente, assim. Acordam todo dia e estão pensando, e estão pesquisando, e estão trabalhando, e estão estudando o seu instrumento. Então, assim, o que tem em comum é isso, assim. Tem um espírito. E aí as pessoas acaba que vão se conhecendo. Claro que alguns já se conheciam, mas outros vão se conhecendo e se tornando amigos e fazendo novas parcerias e pensando em novos discos. Então, é bonito ver que a coisa pega essa atração, sabe? Qual que é a importância de lançar um disco em vinil hoje em dia? Tem várias importâncias e também tem a importância da curtição também, de ver o negócio, né? Porque a gente... Uma capa grandona, assim, segurar um disco... A gente estava aqui em São Paulo, na casa de um amigo, tem uma coleção enorme de LPs de samba. A gente olhando, a gente ouvindo, sei lá, Elton Medeiros, alguma coisa antiga, nossa, que a gente escutou um arranjo de sopros, pô, que arranjo lindo, quem é esse arranjador? A gente pega o LP e você vê quem é. E é uma pessoa que ninguém tinha ouvido falar, só que era um baita do arranjador, sabe? E então tem uma questão do LP que é um cuidado histórico, historiográfico, assim, em relação à música, sabe? Que se perde no universo digital. A coisa física, ela fica. O livro fica. E as informações ficam.
isso é muito importante pra gente. Tirando todo o lado de que, por exemplo, um artista independente, um LP, se ele pode pagar uma prensagem, aquilo dá lucro. Aquilo ajuda a bancar. Assim, se ele faz um show em algum lugar, ele vende 10 LPs, aquilo já pagou a passagem, entende? Então, é relevante nesse sentido para o artista independente também. E também, por exemplo, Lineker, no nosso projeto de licenciamento, né, Rocinante 3 Selos, teve uma prensagem de 5.000 discos, sabe? Isso é importante, assim. Impressionante. Assim, por mais que ela tenha bilhões de plays no Spotify, assim, eu tenho que fazer a matemática, mas bobear, ela ganhou mais vendendo LP, entendeu? Então tem isso, tem esse lado também do mercado. O fã gosta. Às vezes a pessoa não tem nem o toca-disco, né? Uma coisa que a gente vai querer suprir na Rocinante em breve, mas enfim, mas gosta de ter porque aquela capa bonita, grande, né? E é o super fã, né? Eu sou suspeito, mas é muito legal o LP, assim. Tem um lado da experiência sensorial, de fato, né? Claro, você vê um filme, imagina, você vê um filme no cinema, na tela grande, né? O diretor pensou naquilo, uma tela grande, sabe? Um pintor, você vê uma pintura no museu, é muito diferente de você ver na tela do computador, numa exposição virtual. O livro, eu não gosto, eu detesto ler livro em tela, eu gosto de ler livro na mão. Então, assim, cheiro de livro, né? Exatamente. Então, assim, o vinil tem isso também. Além da questão sônica também, porque ele tem um som especial. Não é uma coisa, sei lá, tipo um enólogo que, enfim, sei lá, tem aquelas maluquices de não teste cego, né? Para descobrir quem realmente sabe a diferença de uma coisa. Mas tem uma diferença no som. É bonito. Eu fico imaginando, se eu fosse artista, né? A experiência de ver algo materializado do seu trabalho deve ser algo incrível. E eu fico pensando, você, no seu grupo Mocofy, você também materializou o último álbum de vocês. Como que é essa experiência de fato, ver visualmente algo que você criou? É muito bom, é muito bom. É mais real, literalmente, né? Assim, você lança um disco só nas plataformas digitais, seu disco parece que ele não pousou em lugar nenhum, sabe? É muito bom ter o disco físico mesmo e ter a música ali. E agora, assim, falando da gravadora e a relação da gravadora com a fábrica, né? Depois de muitos anos procurando no mercado, a gente achou a máquina de corte, que é a máquina que você pega a gravação do disco e corta para um disco, né, de acetato, que vai lá para a fábrica e ganha um banho de metal e entra nas prensas. Isso é uma arte que no Brasil está quase perdida, né? Tem ainda na Polisson, na Vinil Brasil, 2 pessoas sabem cortar disco no Brasil, basicamente. Tem, claro, pessoas aposentadas ainda, mas é uma arte que tá indo embora, assim. E é muito importante, assim, ter os especialistas disso. Então a gente finalmente achou a máquina e agora a gente está começando a cortar os discos aqui no Brasil. E isso é importante, a manutenção disso. E aconteceu uma coisa, tá falando do som, né, do LP, uma coisa muito louca que a gente está aprendendo a cortar. O PP está lá liderando esse processo no estúdio. Ele escuta o arquivo original gravado em estúdio, aí ele passa aquilo para a mídia física e escuta. O som fica mais bonito. É uma coisa muito doida, que você pega aquele arquivo em altíssima resolução, mas só dele estar passando por uma mídia física, ele vem com um som, sei lá, mais cremoso, alguma coisa assim. É difícil de descrever, mas é diferente. Você escuta e é diferente. E quando você grava um disco na fita, a fita tem um som, aquela coisa física, ela dá um acabamento, um tipo de verniz à sonoridade que é especial, assim. É interessante. Que nem a lente do cinema, né? Você usa um tipo de lente ou uma outra lente, ou filma no filme, né? Analógico, dá outra sensação, né? E eu acho mais bonito, acho mais humano, mais real. Com toda certeza. E, Silvio, a gente estava até conversando disso também fora nos bastidores. Como é que você enxerga o futuro do vinil? Porque, assim, eu acredito que talvez o fator colecionador, ou o fator vintage, o fator das pessoas que apreciam música e arte mesmo, tenham colaborado para esse retorno do vinil. Como é que você enxerga esse retorno? Ou você acha que ainda falta força? O impacto, talvez, da Rocinante nisso no Brasil? Sim, com certeza a Rocinante está tendo um impacto importante, né? A gente está basicamente mais do que dobrando a capacidade nacional de fazer disco, de vinil, né? Então isso dá uma força muito grande. Engraçado, né? Que várias mídias foram
acontecendo. Teve o vinil, que foi a primeira, aí várias mídias aconteceram e foram CD, embora. né? Aconteceram, foram embora. Aí o vinil, claro que ele, a partir do momento que ele era soberano, só se escutava disco em LP. Aí vieram outras mídias e o digital, e claro que caiu, não tem como. Entrou competição. Só que sobrou de novo o vinil e agora o digital. E é muito bom que existam os dois, assim. Eu acho que, assim, eu sou muito crítico em relação à questão da remuneração das plataformas. Mas é uma ferramenta, elas estão aí porque é uma ferramenta muito útil, assim. Eu uso também para pesquisar coisas e tal. Tá na mão ali, né? Você aperta o celular, você tem toda a discografia do Thelonious Monk na tua frente. É muito útil, muito prático. Agora, o vinil, ele vai ficando, porque as pessoas... A música é muito importante para as pessoas. E aí elas querem ter uma conexão maior com aquela música que eles mais amam. Como eu falei antes, né? O fã quer estar mais perto do artista que ama, daquele disco que ele ama. Então, eu gosto de segurar na mão o Clube da Esquina, sabe? Para mim é importante aquilo. E olhar para aquela capa, e olhar para aqueles músicos. Aquilo faz parte da experiência, sabe? Então, eu vejo o futuro do vinil muito seguro nesse lugar. Porque ele já vem de muito tempo, atravessou muita coisa. E eu acho que a gente, pelo menos dentro da fábrica, a gente enxerga um interesse crescente. A gente vê uma demanda crescente. A gente dobrou nossa capacidade, sabe? Então tem muito... E eu acho, e como eu falei antes, é um caminho importante para os artistas terem alguma remuneração a mais com isso também, sabe? Isso acaba que faz diferença. Você escuta reclamações dessa parte da remuneração dos streamings, dos artistas? O tempo todo. Assim, você vê alguém, sei lá, eu fiz uma letra para uma música que teve mais de, sei lá, tem milhões de plays, assim, e, sei lá, não entrou quase nada na minha conta, assim, tipo, não deveria ser assim, sabe? O artista tem que ser dignamente pago pelo seu trabalho. E agora, eu falando como poeta, né? Tipo, os compositores e as compositoras do ponto de vista financeiro, estão virando poetas que não ganham dinheiro com seus livros, com seus poemas. Tem que ter algum outro trabalho. E nunca foi assim para os compositores. E é injusto. Esse trabalho, assim, que é tão fundamental, tá na origem de tudo, né? A música, a pessoa, existe o nada, existe o silêncio. De repente a pessoa vai e coloca uma música no mundo. Isso é uma coisa mágica, sabe? E aí não é pago, sabe? Não consegue pagar as contas através disso. É um absurdo. Eu não sei qual é o caminho. Entendeu? Não é uma coisa que o vinil vai resolver. Não sei qual é o caminho, mas que é injusto e tem que mudar, tem. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir no tempo, como é que vai ser. E Silvio, como que começou a sua relação com a música? Sempre pergunto para os artistas o que eles escutavam quando eles eram crianças, talvez as influências familiares, né? Uhum. Como que era para você? Olha, para mim começou... Tive a grande sorte dos meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, amarem música. Não tocam instrumento, mas eles têm um gosto. O termo bom gosto é meio vazio, né? Mas eles têm um gosto com o qual eu me identifico muito até hoje. Então, lá em casa, eu era pequeno, estava ouvindo João Bosco, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Eu acordei para o mundo, assim, a minha primeira experiência visceral com a música foi ouvindo o acústico, o disco acústico do João Bosco, no banco de trás do carro, assim, isso em Nova Jersey, a gente morava nos Estados Unidos. Aquele negócio entrou, eu fiquei alucinado, fiquei maluco, fiquei louco, fiquei quicando pelo carro, assim, e foi a minha primeira experiência transcendental com a música mesmo, foi o João Bosco. Puxa, isso do carro dos meus pais, sabe? É um CD que já estava na minha casa. Começou por aí, então essas foram os grandes impactos na música. Aí eu fui, dali fica fácil, né? Se você começa com Caetano Veloso, João Bosco, Milton Nascimento, aí você só vai nadando de braçada. E eu fiquei curiosa, você lembra o seu primeiro disco de vinil físico? Não lembro. Não assim, lembra. É possível que eu tenha ido atrás de um Clube da Esquina original, sabe, para começar. É possível que tenha sido algo assim. Ou 100ª apresentação do João Bosco, alguma coisa do Thelonious Monk, Stravinsky. Mas começou por aí, assim. Tá nesse território. Algum Djavan, Luz, assim, tá nesse território. Mas o primeiro, engraçado, é uma boa pergunta, mas acho que eu não lembro. Talvez eu fuçando os discos de novo, assim, eu vou lembrar. E você tem ideia de quantos discos você tem? Não faço ideia. E engraçado, as pessoas acham que tem uma enorme... Eu não sou um colecionador.
minha ligação é com a música, assim. Então, assim, eu gosto de ter os LPs que eu mais amo. Eu não faço questão de ter tudo de um artista. Eu não tenho um espírito de colecionador, sabe? É mais, assim, movido pelo amor, assim, de que, pô, esse é um disco que eu quero ter, tá? Esse eu quero ter. Esse aqui basta ouvir na internet, uma coisa basta, sabe? Então, eu vou muito por aí. Não faço ideia de quantos eu tenho. Tenho, sei lá, eu tô morando em Brasília, mas, enfim, vou voltar pro Rio. Então, tem disco em Brasília, no Rio, não sei. É isso, a gente tem a parceria, né? Nossa sede no Rio, da gravadora, em Botafogo, a gente tem parceria com a Tropicalia Discos. Tem 40 mil discos ali embaixo. Então, assim, eu considero parte daquela coleção ali. Toda vez eu passo ali e falo com o Márcio, que é o dono. Pô, Márcio, deixa eu ver esse disco aqui e tal. Às vezes eu só boto pra ouvir ali mesmo na loja e pronto, e devolvo. Entendeu? Então, e tem uma Rocinante, tem lá os seus toques, né? Então a gente fica nessa brincadeira. E para fechar só a pauta da Rocinante, o que você pode adiantar para a gente de novidades para 2025, projetos futuros? Nossa, é um momento, tem muita coisa acontecendo, porque a gente, como eu disse, a gente aprendeu a cortar disco. Daqui a pouco a gente vai botar em prática o corte, né? Então a gente vai ser uma gravadora que realmente, da primeira palavra emitida no microfone no estúdio até a corte daquilo para mídia física, a gente vai fazer o processo inteiro, que me dá uma alegria muito grande. E a gente expandiu a fábrica, né? A gente tinha 2 prensas, agora a gente tem 4 prensas. E uma notícia muito recente é que entrou o Bruno. Agora a gente tem o cargo na Rocinante de CEO, que era uma coisa informalmente dividida entre eu e o PP, como fundadores, mas agora entrou o Bruno Vieira, que foi da Deezer, executivo da Deezer, e depois da Amazon Music, entre outras coisas. É um cara incrível, assim, com uma experiência vasta, especialmente no universo digital, da questão da organização da empresa. Então, ele entrou num momento perfeito, que a gente está com várias áreas andando em paralelo, né? A gravadora, lá tem lá o estúdio, tem a fábrica, tem o licenciamento, tem a nossa editora. A gente precisava de alguém para olhar o todo, o tempo inteiro. Eu e o PP, a gente é abduzido para dentro do estúdio durante 10 a 15 semanas por ano. Então, isso atrapalha quando você já tem uma estrutura maior. E você precisa ter oportunidades dentro da empresa a serem aproveitadas. A gente tem um projeto de licenciamento, tem a gravadora. Às vezes, um lançamento pode fortalecer o outro. Então isso tudo está... O Bruno agora está de olho nesse todo e está sendo muito bom. A gente está muito animado com o futuro nesse sentido. E fora os discos novos, né? Que é o cerne da aventura toda, a gente fazer os discos novos, né? A música e tentando ajudar as ideias estéticas caminharem para frente, né? Que para mim onde mora o grande amor, né? Então é isso. Temos vários discos acontecendo esse ano. Já saiu o disco do Thiago Amude, teve participação de Chico Buarque, Caetano Veloso. No final do ano passado, a gente lançou o Atlântico Negro, da Ilessi. Vai sair agora o disco do Serginho Krakowski, pandeirista, compositor. Vai sair disco do João Luiz, primeiro disco dele na gravadora, um grande violonista brasileiro, tocando obras inéditas do Léo Brauer, um compositor cubano dos maiores da segunda metade do século XX até hoje. E Gabriele Leite vai fazer um novo disco, Érica Ribeiro também. Então a gente está mergulhado aí, né? Ansiosos com as novidades. E Silvio, eu também queria falar um pouquinho de Mocofaia, né? Mocofaia. Obviamente é algo que a gente vai conversar sobre hoje. E eu lembro que na nossa última entrevista, eu perguntei para vocês como é que o Mocofaia representava o eu artístico de cada um de vocês. E você me deu uma resposta que eu achei muito interessante, eu vou até ler aqui, abre aspas, né? Esse disco é uma justaposição das nossas singularidades criativas. Ele não é uma extensão de nenhum dos nossos projetos individuais, mas sim uma fusão dos 3. É um disco impregnado com as características de cada um de nós. Não há uma faixa que possamos dizer que é mais minha ou mais dele. Tudo foi feito em conjunto, misturando nossas influências e estilos. O que você sente que cada um de vocês, dos integrantes do Mocofaia, traz para o grupo? Caramba, eu falei bem, viu? Nossa, normalmente eu não falo tão bem assim, não. O que cada um traz? Então, como eu disse, né, essa junção de singularidades, que é um pouco... Também está no cerne da questão da Rocinante, né? É uma busca por singularidades, antes de tudo, né? Se um vai ser considerado ou lembrado mais genial, não importa, é a expressão humana singular que nos interessa. Então, assim, dentro do Mocofaia, você vê, né? O Luizinho do Gege,
ele é o Huntó, né, o ogã-chefe da música, um dos terreiros mais antigos do Brasil, lá no Engenho Velho da Federação. Então, assim, só nisso ele vem, traz uma história muito profunda, muito rica, de uma vivência cultural e musical. Uma coisa, enfim, muito rara e especial, assim, nele como figura também, como inventor, né, de música. Então, ele é um percussionista que também toca violão, então ele traz uma vivência grande da percussão para dentro do violão e cria coisas muito, muito únicas, assim. Aí você tem o Marcelo, que também é de Salvador, de Pirajá, um bairro periférico de Salvador, que teve toda, por exemplo, uma vivência como pianista do quinteto já clássico do Letieres Leite, que foi o primeiro disco gravado na Rocinante. Então, assim, ele tem todo esse aprofundamento com o Letieres, ao mesmo tempo que ele tem um conhecimento profundo da música das matrizes africanas, já muito através do Luizinho. Conhece tudo de, enfim, música clássica, jazz, assim. Ele é uma figura muito completa, extraordinária, mas do universo da música instrumental. Ele nunca fez canção, ele nunca tinha composto canção. A gente tinha até umas parcerias antes, assim, mas ele vinha do universo da música instrumental. E eu sou um cancioneiro. Toco violão, canto, faço letras, sou poeta também. Então venho desse lugar da canção brasileira. E aí a gente começou... A gente já tinha trabalhado junto em vários projetos e a gente foi ficando muito amigo, se aproximando e tal. Marcelo e o Luizinho já tinham tocado muito tempo antes. E aí, resumindo, eles foram morar no Rio, a gente começou a se encontrar o tempo todo e a gente começou a compor. E nasceu dessa espontaneidade, assim, de almas musicais que se gostam, sabe? A gente sentei do lado com o Luizinho no sofá, começou a surgir uma música, aí começou a surgir outra, aí Marcelo veio, completou outra música, mas cada um também, como compositor, é também instrumentista. Vamos tocar, vamos ver como é que isso soa, nós três. E aí foi nascendo assim, de uma maneira muito orgânica. E aí cada um trazendo o seu universo para esse espírito coletivo. Então aí, cada hora, alguém colocava um pouco da sua origem e aquilo se misturava e aí a gente... Nossa, foi um aprendizado, é um aprendizado constante, assim. E também nessa última entrevista, eu não sei se foi você ou Marcelo, mas algum de vocês me falaram que Malcofé tem esse significado de bagunça organizada, né? Um caos organizado. Mas depois de tanto tempo compondo juntos, né? Criando juntos, você sente que esse caos virou um método? Como é que vocês equilibram essas diferenças criativas dentro do grupo? É uma coisa muito, muito espontânea, sabe? A gente trabalha muito para poder ser espontâneo na hora certa, sabe? Então, a gente traz nossa bagagem para se entregar ao mistério, entende? Então, a gente estuda muito, trabalha muito, toca muito, reflete muito, mas a gente se encontra ali e aí o fazer artístico, assim, não é feito de ideias, não é feito de pensamento, é feito de um mergulho no escuro. Você está tateando por alguma coisa e para mim é isso, assim. Então, Malcofé é isso também. A gente se junta e vê. E a gente tem que estar diante do abismo para inventar alguma coisa, sabe? Então, é difícil responder nesse sentido, porque justamente a gente quer espontaneidade. A gente quer ir para esse mistério. A gente quer lidar com o mistério e ver de onde que sai dali e como aquilo afeta a gente. Aí me afeta de um jeito, afeta o Luizinho de outro jeito. Aí vai construindo essa coisa, assim. E se não for assim, eu acho que não vai ter tanta força, entende? E os primeiros encontros de vocês foram na sua casa? Sim. Foram no Rio de Janeiro? Isso. Olha lá só. No Rio. Eles se mudaram pro Rio, o Luizinho veio primeiro, depois veio o Marcelo, e aí, poxa, começou a se ver todo dia, né? Então, aí começou a nascer. Quais são as maiores referências musicais de vocês, ou influências? Cada um tem as suas, né, individualmente, mas tem várias em comum, assim. Um elo que eu sempre gosto de dizer é o Letieres Leite, né? A gente se conheceu, eu conheci Marcelo Luizinho através dele, né? E a gente brinca que ele é o Malcofé original, né? A gente brinca que é a mochila do Letieres. Letieres é um cara que viajava o Brasil para cima e para baixo, fazendo milhões de coisas. Uma figura central na nossa vida, uma figura totalmente genial no contexto da história da música brasileira. E ele tinha essa mochila que tinha tudo dentro. A gente estava no ensaio, assim, ele ia pegar uma partitura, mas antes da partitura saía um sapato, saía um computador,
aí sai um chocolate, aí sai uma maçã, entendeu? Aquilo era uma mocofaia, assim, sabe? Então a gente muito amorosamente homenageia o Letieres, né, com o nome e a existência do grupo, né? Mas eu nem lembro qual foi a sua pergunta original, já fui. Eita, que agora eu também nem lembro. Não, eu perguntei suas maiores referências. Ah, sim. Então, enfim. Você pode falar por você. Começou com o Letieres, né? Mas assim, cada um, assim, por exemplo, eu e o Marcelo, a gente é apaixonado por Thelonious Monk, Stravinsky, mas também a gente andou ouvindo muito o Francis Bebê, um compositor maravilhoso. Luizinho é um cara que é apaixonado por Gilberto Gil, todos somos. Aí cada um tem o seu Gil favorito, sabe? Aí, dentro da obra do Gil, a vivência do Luizinho, né? Com todos os ritmos do candomblé, né? Que ele traz essa vivência. As influências são muito vastas, assim, nesse sentido, né? É difícil falar de alguma coisa, né? A gente bota todo mundo vai se emocionar ouvindo Milton Nascimento, todo mundo vai se emocionar ouvindo um toque da nação Jeje específico, tocado, né? De uma determinada forma. Difícil falar. A gente até, enfim, uma vez de brincadeira, fez uma lista, né? De que tava. A gente tem um grupo chamado Codona, do Naná Vasconcelos, que saiu pela gravadora SM, lá da Alemanha. O Naná Vasconcelos, Colin Walcott e o Don Cherry, um trompetista maravilhoso norte-americano. E aquela junção ali é uma certa inspiração para o Mocofaia, que eram 3 singularidades, uma junção meio insólita, assim, você não espera aquilo. E aquilo é uma maneira de ver a música que nos interessa muito. E Silvio, você também é poeta, você tem essa relação muito forte com a escrita. Como que isso entra no grupo, na musicalidade do grupo, né, na sua composição? Olha, tem uma coisa interessante, que as letras são feitas mais por mim e pelo Luizinho, que a gente tem essa ligação com a canção, né, que sempre tem a letra. Claro que o Marcelo também sempre opinando junto, mas as letras normalmente saem, né, de mim e do Luizinho. Eu venho da poesia nesse lugar. Claro que ambos vêm da canção brasileira, só que eu venho daqui da poesia, entendeu? Fiz mestrado, li o cânone, sei lá o quê, faço livros. O Luizinho vem do universo da oralidade. Não é um universo da palavra escrita, né? Das raízes dele no terreiro, né? Do Bogum. Então, tem uma coisa muito ligada à palavra falada e cantada. Então, só que a gente tem uma conexão muito grande através da natureza, a gente gosta de falar de bicho, de árvore, de planta. Ele tem essa vivência do terreiro, que tem muito isso, das folhas, do universo, da natureza pulsante lá. Só que eu também tenho, ao mesmo tempo, eu sempre vivi enfiado em mato, sempre criei peixe, bicho, entendeu? A natureza é um tema constante no que eu faço, tanto nos poemas quanto nas canções. Então, a gente se encontra nesse lugar também, sabe? A gente fez uma música chamada História do Quintal. A gente estava sentado lá na sala de casa, olhando para o quintal. E aquilo é um lugar sagrado para ambos. Então tem essa coincidência, sabe? E o Marcelo se identifica com isso também. Então a gente bota uma letra, uma coisa, aquilo mexe nele de um jeito que ele vai criar uma orquestração ali específica com aquilo. Claro, é uma banda, né? Tem que ter alguma afinidade, né, entre as pessoas. Então a gente tem essa ligação. Mas é um processo muito, muito enriquecedor para mim, fazer letras com o Luizinho, né? Porque a gente vem de universos muito distintos, mas a gente se encontra num lugar também muito específico humano, sabe? E o que vem aí pro Mocofaia? Turnês? Ah, sim. A gente lançou o disco em outubro, né? A gente já fez um monte de shows, sei lá, não sei se chegou a 10, mas a gente fez muitos shows. A gente fez Porto Alegre, BH, a gente está aqui em São Paulo, vai tocar hoje no Bona, alguns shows no Rio de Janeiro, fez Juiz de Fora, e a gente vai fazer agora, a gente vai participar do Festival Mimo, a gente vai para a Europa, né? Em Amarante, perto do Porto, né? A gente vai tocar também na Casa de Música do Porto e talvez algumas outras coisas, mas a gente tem essa turnezinha na Europa prevista e seguir fazendo. A gente vai, no segundo semestre, vai tocar no Nordeste, vai tocando. Novidades por aí, então. Talvez Estados Unidos, em outubro, a gente está tateando alguns caminhos aí, mas tem garantido esse festival em Portugal, em julho. É importantíssimo, né, para um artista poder apresentar a sua arte, né? Com certeza. Silvio, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Foi um prazer conhecer mais da sua história, da história da Rocinante, e entender também a dinâmica por trás do Mocofaia. Agradeço também a todos os telespectadores aqui do canal da Rolling Stone Brasil. Silvio, quem quiser te acompanhar, te encontra como? Lá nas redes sociais? A minha rede é Silvio Fraga, Silvio com Y, e o Mocofaia é o mocofaia.oficial. Tem as redes da gravadora Rocinante, né, que é Rocinante Gravadora, tem a Rocinante Fábrica,
E tem o nosso projeto de licenciamentos, que é Rocinante 3 Selos, né? Então, é fácil de encontrar. Então sigam o Silvio nas redes sociais, assim como a Rocinante. Também siga a Rolling Stone em todas as plataformas, inclusive aqui no canal do YouTube, que a gente sempre está lançando entrevistas novas e muito legais. Obrigada, viu? Obrigado, Aline.